Amós, capítulo 3, versículo 1 em diante. Israel é culpado de malignidade. Ó povo de Israel, escutai atentamente o que Elohim, o Eterno, Yahvé, Deus vivo, fala contra vós, contra toda esta casa que tirei do Egito. Atentai para o fato de que eu escolhi tão somente vós, dentre todas as famílias da terra, por isso eu mesmo vós castigarei por todas as malignidades que cometeste. Ora, duas pessoas poderão caminhar lado a lado se não estiverem de acordo? O leão rugirá na floresta sem que tenha uma presa em vista? O leão novo ruge em sua toca se nada caçou? Cai o pássaro numa arapuca que não foi armada? Será que uma armadilha se derrama? Será que uma armadilha se desarma sem que nada tenha ficado preso dentro dela? Alguém tocará o chofar trombeta na cidade sem que o povo se assuste e fique preocupado? Pode ocorrer alguma desgraça na cidade sem que o próprio Yahvé tenha ordenado? Com certeza, Adonai, o Eterno Soberano, não realizará nada sobre a terra, sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, os profetas. Ora, o leão rugiu, quem não temerá? O Eterno Adonai, Yahvé, Deus vivo, Criador soberano, falou, quem não profetizará suas palavras? Sendo assim, proclamai nas fortalezas de Asdod e nos palácios da terra do Egito. E dizei, ajuntai vós sobre os montes de Samaria, a fim de observardes os grandes tumultos que ocorrem ali, e quanta opressão existe no meio do seu povo. Eis que eles nada sabem agir de acordo com o direito. Afirma o Eterno, essa gente que acumula em seus palácios o que roubam e saqueiam. Portanto, assim declara Yahvé, o soberano e eterno Criador. Um inimigo cercará toda a tua terra, destruirá as tuas fortalezas e saqueará os teus palácios. Assim afirma o eterno Adonai Elohim. Do mesmo modo como um pastor consegue salvar da boca de um leão faminto apenas duas pernas e uma orelha de sua ovelha, assim também serão livrados apenas alguns israelitas que moram em Samaria, com um pedaço do leito e uma almofada de Damasco. Ouvi e protestai contra a linhagem de Jacob, dizendo Yahvé, Adonai, Elohim, Criador eterno, Adonai, o eterno Deus vivo, Criador dos exércitos. No dia que eu castigar Israel por causa dos seus erros e pecados, arrebentarei os altares de Betel. As portas do altar serão cortadas e jogadas no chão. Derrubarei a casa de inverno, juntamente com a casa de verão. As casas adornadas de marfim serão igualmente destruídas. E as mansões ficarão completamente arrasadas e desaparecerão. Garante Yahvé, o eterno Adonai Elohim, Criador. Amém. Assim seja. Glórias e glórias. Aleluia. Glórias e glórias. Aleluia.
Então aqui a palavra tá falando que o povo de Israel, o Criador deu a eles a palavra, os mandamentos, os 10 mandamentos. E falou com eles para obedecer e ensinar. Ser exemplo. Castigo, né? Ser exemplo. Castigo contra a maldade de Israel, né? Para ser exemplo para outras pessoas. E como eles andam desobedecendo, então o Criador também, como ele tinha prometido, que quem desobedece a palavra recebe as maldições. Como eles, em alguns momentos, deu exemplo, mas em outros momentos não deu exemplo, então a palavra está falando que o Criador enviando as maldições em cima deles. A senhora está conseguindo ouvir o que eu estou falando? Está ouvindo? Estou ouvindo mais ou menos, né? Eu estou falando que quanto mais é dado, mais é exigido. Quanto mais talento o Criador te der, quanto mais dom o Criador te der, mais será exigido de você. Ele vai requerer. É isso que a palavra está falando aqui. E se você não usar o seu talento, o Criador toma o seu talento e envia maldições em cima de você. E assim é com o povo de Israel aqui está falando. Assim é com o povo de Israel. Porque eles não obedeceram, então o Criador está enviando os castigos, as maldições. É isso que a palavra está falando. Nós somos Israel. Nós somos Israel. Nós somos da tribo de Israel. O que procura obedecer os mandamentos é da tribo de Israel. Mas quanto mais é dado, mais é exigido. Mais o Criador exige de você. Quanto mais você souber da palavra, mais o Criador vai exigir de você obediência. Pois é, para obedecer. Para quem não sabe, é diferente. O Criador trata diferente com quem não sabe. Mas quem sabe é mais exigido. Pois é. E mais maldição recebe também. Quanto mais a senhora sabe, mais maldição a pessoa recebe se ela não obedece. Se ela sabe, não obedece. Obedecer, pensa bem maldição. Mas é porque a pessoa sabe. Quem não sabe é diferente. Quem não sabe é diferente. Por causa disso que é madrugada que eu pedi semana passada falar. E eu falei, eu quero meditar, né? Eu tô surda, mas eu já melhorei um bocado no meu ouvido. Eu tava mais surda, não tava escutando nada. Escutando muito pouco que eu tava escutando. Agora eu tô escutando melhor. Mas não é remédio também que tá curando meu ouvido. É o poder da palavra aqui. Aquele dia que eu falei sobre o surdo, né? Eu acreditei naquela palavra. O surdo ouve, o paralítico anda, né? O que não fala também, ele passa a falar também, pela fé. A gente recebe a cura. Não é o remédio, tá? Que eu nem pinguei ontem, a segunda vez, nem vou pingar. E hoje ainda não pinguei também. Porque ele tava sacudindo no meu ouvido, sabe? Tava ruim. Tava sacudindo no meu ouvido a água. Aí não coloquei hoje não. Todo mundo pediu se você colocar, né? Então, meu filho, quem tá, o Vertente tá falando, procurar a zelar mais, né? Procurar obedecer mais. Porque senão os castigos do abalo. Os castigos vêm. Em vez de vir bênção, vem castigo. Para quem sabe. Para quem sabe. Para quem não sabe é diferente. Para quem não sabe é diferente. Recebe também maldição. Mas é diferente. Para quem não sabe, o Criador tem mais exigência. Eu falei com o Davi ali, ó. Porque são escolhidos. Davi falou que recebe qualquer dia. Eu falei, não, meu filho, mas para quem sabe, igual a gente, você sabe, as coisas, o castigo é pior. Porque ele não sabe, ele não sabe, né? Ele não estuda a Bíblia, ele não sabe. O Criador exige mais, quanto mais talento ele te der, quanto mais a senhora souber da palavra, mais exigido será. Pois é, então é aquilo que a gente já tenta revelando, a gente procura, né, a obedecer. Aqui que a gente tem condição, né, de obedecer, né.
Daquilo que a gente não tem, a gente pede para perdoar a gente, né? Ele punirei, né? Tá falando que ele punirei por toda a nossa iniquidade. É punido. Eu acho essa palavra. Ele não deu essa palavra por acaso, pedir para lá de madrugada. Porque o Criador escolheu Israel para guardar a palavra dele, Pois é, para poder proteger e carregar essa palavra, entendeu? Até o fim dos tempos. Então, escolheu Israel porque o Israel escuta, né? O Israel escuta. não, teve períodos que eles não escutaram. Por isso que as maldições e o castigo veio. Por isso que a punição veio. Porque não escutou. Teve um momento que eles abandonaram a palavra e os mandamentos do Criador para seguir leis de homem. Para seguir lei das cidades vizinhas, dos vizinhos deles. Os vizinhos deles faziam diferente, eles queriam fazer do mesmo jeito e abandonou os mandamentos do Criador. Eles não querem praticar, né? Eles não querem praticar os mandamentos. Eles acham difícil. Seguindo, Maria vai com as outras. Seguindo, Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. Seguindo cabeça dos outros. Cabeça de homem. O Criador vai cobrar, né? Vai cobrar. Eu tava lendo o livro de Ezequiel. Eu tava lendo a palavra. O Criador vai cobrar. Já está cobrando. Ele não vai cobrar, vai não. Mais. Já está cobrando. Ele vai cobrar mais. Já cobrou, continua cobrando e vai cobrar mais ainda. Tá falando que eles não... Eles estão falando o nome do Criador falando o nome do ídolo. Tentando fazer as pessoas esquecer do nome dele, sabe? Ele está falando onde é que eu estava lendo. Estou tentando fazer as pessoas esquecer do nome e falar o nome do ídolo. E ele vai tratar. Ele já está tratando e vai tratar mais ainda. Ele vai mandar calamidade, que ele falou. Vai mandar calamidade em cima das pessoas. Então a coisa é séria, né? Já está acontecendo, mãe. Já está acontecendo. Já está acontecendo, já. Terremoto, guerra, conflitos no mundo todo, fome, peste, praga, endemia, doenças que a gente nem conhece, doenças que a gente nunca ouviu falar. Então, tá vindo, isso tudo aí são a punição do Criador por causa da desobediência aos seus mandamentos e à sua palavra, porque eles não seguem a fé e nem não ouvem o que Deus está falando. Não ouve. Através do povo de Deus, Deus está falando. Ele está usando o povo dele para falar. Assim como ele usava Moisés. Ele falou para pregar, para pregar a palavra, para a verdade. Ele está falando para falar a verdade para o seu próximo. Se eu não falar, no dia lá, quando ele me chamar, ele vai me cobrar, se você cobrar. A pessoa escuta, não escuta, fala a palavra. Já não escutou, mas você falou. Mas a palavra está sendo pregada. Os mandamentos já estão sendo pregados no mundo inteiro. Não, está sendo, só eles não querem zelar, né? Eles não querem zelar. Então o Criador está fazendo isso, enviando todas essas punições aí, catástrofe, mudança do clima, está mudando o clima todo para poder ver se eles escutam o que ele está falando, mas eles não querem escutar. Não querem escutar. O povo, a população mundial, as nações todas, nenhuma pessoa de nenhuma nação está querendo escutar a palavra do Criador. A maioria não está querendo escutar, algumas pessoas ouvem, mas tem muita maioria que não ouve a palavra do Criador. A maioria não ouve. Não ouve não é no sentido de não ouvir com o ouvido, não. É de não atender ao chamado para obedecer. Não é ouvir só, não. É obedecer. Ouvir e obedecer. Eles não querem obedecer. É pôr em prática, né? É colocar em prática o que está ouvindo. Eles não querem escutar para pôr em prática. Para obedecer a fé em Yeshua HaMashiach, no Eterno, Criador.
E ele não vai ficar esperando as pessoas escutar. Na hora que chegar a hora dele, ele vai mandar o fogo em cima. Ele vai ficar esperando da vida as pessoas não escutar, não. Ele vê tudo, vê quem quer e quem não quer. Quem Até quer... chegar na grande tribulação. Pois é, então. Até chegar na grande tribulação, porque vai chegar a grande tribulação. Pois é, na hora que chegar na grande tribulação, ele não vai esperar mais, não. Na grande tribulação, ele não vai esperar ninguém, não. Ele vai mandar o fogo em cima mesmo. E aí não adianta ninguém gritar. Porque não vai ter como escapar. Estou falando falar para escrito aqui, ó. E ninguém vai escapar da mão dele. Ninguém escaparão. Não vai adiantar, não. Quem deu ouvido deu, meu filho. Quem não deu, ó, já era. Palavra sendo palavra. Quem não escutar, não vai ter lá, ah, não escutei. Apartar de mim, que eu nunca, ele não vai conversar com ninguém, né? Ele vai só falar, apartar de mim, que eu nunca te conheci. Já pensou? A pessoa tá no tempo todo dia, buscando em casa, e ganhar essa palavra, apartar de mim, que eu nunca te conheci. É triste, não vai ser triste? Vai ser muito triste, porque vai ter ninguém quase nós, né? Nós não vamos ganhar essa palavra, apartar de mim, que eu nunca te conheci. É muito triste essa palavra. Você está pedindo misericórdia, você está implorando, você está buscando, e na hora lá, apartai de mim, vós praticar iniquidade. Eu tenho misericórdia nisso. Andarão dois juntos se não tiverem em acordo. O Criador tá falando é dele aí. Mas ele tá dando um exemplo de dois. Porque duas pessoas, se não tiver um em acordo com o outro, não tem como continuar andando, tem? Tem que se separar. Assim é o Criador também. Se não tiver de acordo com a palavra dele, com os mandamentos, vai ter como a pessoa andar com o Criador? E o Criador andar com a pessoa? Não tem como. Tem que Tem estar que de estar de acordo. acordo, né? Para De poder acordo ter com os concordância, mandamentos, né? de acordo com a obediência, com a fé. Aqui está falando no versículo 6, tocar-se a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça. Aí tá falando é que tudo acontece com ordem e permissão do Criador eterno. Tudo que acontece no mundo inteiro é permitido pelo Criador. O Criador permite. Ou é permitido ou é amando. Ele mandou acontecer, acontece. Tudo que está acontecendo aí. Guerra, doença, fome, peste, É porque catástrofe. as pessoas não têm temor, né? As colheitas, na hora que acontece uma bênção, também uma cura. O Criador permitiu, mandou, ordenou. Elas não têm temor, né? Elas não tremem, né? Não tem temor da palavra. Aí o Criador está vendo o coração delas. As coisas acontecem. Só por que está acontecendo isso, né? Tem muita gente perguntando por que está acontecendo essas coisas, não.
Eu não leio a palavra aqui, ó. O que é que a gente responde? Tem que ler a palavra, eu falo. Porque o tá na Criador palavra. permitiu, o Assim Criador que eu falo, ordenou, tá na mandou. palavra, eu levo aqui, Não é ó. porque ele é mau, não. É porque ele é justo Não, na, ele na é palavra mau, dele. não. O Eterno não é mau, não. Porque ele fala na palavra dele, obedece os meus mandamentos. Eles não obedecem. Se não obedece, vem a maldição. Ele é amor, mas é justiça. Ele é fogo. Ele é amor, mas é Ele é justiça. amor, mas ele é fogo também, né? É fogo consumidor. Ele é amor para quem ouve a palavra dele. É, o que ouve a Mas palavra. ele é Ele é justiça amor pros que ouvem a e palavra. permite essas Os que não coisas, ouvem, ele é essas fogo. maldições, por causa da desobediência. Então, rapaz, coisa séria. Então ele está permitindo. Está ordenando o que aconteça. Mas ele está falando aqui no versículo 7, ó, que ele não realiza nada sobre a terra sem primeiro revelar aos seus escolhidos, os profetas. Ele tá falando aqui, né? Porque ele revelou tudo. Tudo que vai acontecer, o Criador Eterno já revelou aos profetas. Já, mas os profetas, o que eles estão fazendo? Eles estão falando lá, aquele versículo lá que eu falei, que eu estou estudando aquele capítulo lá, Ezequiel, o capítulo 23, Ezequiel e Jeremias, eu vou olhar aqui, 23, lá está falando que eles estão pregando, mas estão tentando a pregar o nome do ídolo e esquecendo o nome dele. Agora está falando, gente. E ele vai tratar. Mas o Criador, ele revela tudo para os seus profetas. Tudo que vai acontecer. Então, tudo está revelado. Os profetas não estão falando, passando. Nada do que está acontecendo está sendo feito sem revelação. Sem ele revelar para os profetas. Os profetas, o Criador revela para eles tudo que vai acontecer. Tudo que está acontecendo no mundo, o Criador está revelando. O Eterno está revelando. Mas eles não estão passando para o povo. Tá tudo revelado e tudo passado. Tá. O Criador não faz nada sem passar para o povo. O povo sabe o porquê está acontecendo, tudo que está acontecendo. Eles têm noção do que está acontecendo. Eles sabem exatamente o porquê que eles estão sofrendo. Porque ele não fica sem revelar. Mas eles não querem escutar, eles fechou a entranha. Eles não querem abrir o coração para o Eterno. Eles não querem abrir o coração. Fechou o coração. Só quer o mundo aí, ó. Só o mundo. O pessoal só quer o mundo. Cada dia eles estão preparando para o mundo. E para o Criador nada. O Criador perdoa, né? O Criador até perdoa, né? Ele perdoa nós. Aí nós vamos continuar, né? Continuar na mesma prática. Aí as consequências vêm. As consequências vêm por quê? Por que eu estou assim? Por que eu estou doente? Por que está faltando as coisas? Né? Vamos ver o ponto. Eles sabem por que está faltando. Por que está faltando, por que está passando fome. Porque não tem os recursos. Então eles sabem. Eles sabem, porque eles estão desobedecendo a palavra do Criador, os mandamentos, e eles querem continuar desobedecendo e querem falar que está certo. Eles querem falar que está certo no erro. Quer permanecer no erro e quer falar que está certo no erro deles. Eles não querem obedecer a palavra do Criador. Por isso que o Criador vai mandar fogo em cima deles. E vai jogar eles no lago de fogo. Porque eles falam que está certo no erro deles. Na desobediência. Sem obedecer, falar que está certo. Eles querem falar que está certo e que quem está certo é que está errado. Quem está certo, quem está querendo obedecer os mandamentos do Criador, eles querem falar que está errado. Obedecer ao mandamento do Criador. Por isso que o Criador vai mandar fogo em cima deles. Como mandou em Sodoma e Gomorra, queimou a cidade toda. Queimou tudo, hein? Ele não poupou, não. Queimou tudo. Poupou ninguém.
E agora vai ser a mesma coisa, vai palpar, né? Vai mandar fogo assim. E que o Criador, ele ordenou aos profetas falar a palavra dele. Ele ordenou. E por isso é que os profetas falou a palavra do Criador. Ele ordenou eles falar e eles falaram. Eles revelaram, escreveram na Bíblia, falaram mesmo sem escrever na Bíblia, porque o Criador ordenou eles falar. Tudo que está sendo escrito é o Criador que ordenou eles escrever. Tudo que está escrito na Bíblia. Mas ele não quer escutar, né? O Noé, ele era profeta, o Noé não falava com o povo? Falava. Eles escutou? Eles escutou não. Nós estamos nesse mesmo mundo agora, nós estamos falando, as pessoas estão falando e eles não querem dar crédito, eles não querem abrir o coração não, eles fechou entranha. Eles só querem saber do mundo. O mundo que é o bom, não. Nós temos que ficar assim mesmo aqui, ó, do jeito que nós tá bom. Nós estamos que tá ótimo. Vamos pro mundinho. Vamos viver só o mundo. Aí o fogo vai cair, ninguém vai ter desculpa. E eles não querem andar de acordo com as leis. Eles não querem obedecer o direito, os mandamentos do Criador. É difícil. Eles querem oprimir os povos. Oprimir. Governante, autoridade, todo mundo quer oprimir os povos. Entendeu? Eles não querem andar de acordo nem quanto à própria lei que eles mesmos fazem. Nem a lei que eles mesmos criam, eles não querem obedecer. A palavra do Criador. Quer andar na própria cabeça deles. A cabeça deles guiou do que jeito, eles aceitam a cabeça, né? Pensamento, né? O pensamento. E eles pegam o dinheiro do povo. Eles pegam o dinheiro do povo. Entendeu? Eles passam a mão. Entendeu? Eles criam a própria lei deles para pegar o dinheiro do povo. Deixa o povo certo. Deixa o povo certo. Pai eterno, né? Por isso é que eles vão receber o castigo do Criador. Eles vão fazer essa desobediência deles e o Criador vai enviar inimigos contra eles para poder pegar o que eles mesmos pegaram, para saquear o palácio deles, para saquear a terra deles, o que eles têm também. Porque assim como eles pegam, eles vão receber a mesma medida. Vão receber. E eles pensam que vai ficar na boa, né? Eles pensam que vai passar a mão. Vai ficar na boa, né? Mas não vai ficar na boa, não. Mas o Criador, ele vai proteger um povo dele na terra dessas pessoas aí. É um pequeno povo. Assim como o pastor, ele consegue salvar um pequeno rebanho de ovelhas, o Criador também vai salvar um pequeno rebanho na terra, no mundo inteiro. Vai salvar um pequeno povo dele na terra.
Aqueles que não é o povo dele não vai ser salvo, não. Mas o povo que é dele, ele vai livrar. Quem vai sofrer é só quem não é o povo do Criador que vai receber as maldições e as pragas. Cuidado. O Criador vai cuidar deles. Ele não vai sofrer, não. Isso é o próprio Criador que está falando aqui, igual nesse texto que nós estamos lendo aqui. Ele é o Criador que está falando tudo que está escrito aqui. Ele está falando que ele vai enviar o castigo dele, não importa quem seja. A pessoa desobedeceu a palavra dele, pode ser Israel, pode não ser Israel, desobedeceu a palavra, ele envia o castigo e as maldições. E o povo sofre. E aí sabe por que está sofrendo, sabe? Porque eles obedecem os mandamentos do Criador. A palavra, a Sagrada Escritura, a Bíblia. Eles obedecem a palavra do Criador, então recebe as suas maldições, os seus castigos, as suas punições. Falar mais alguma coisa ou vamos encerrar? Encerrar? Palavra? Vai em mais algum lugar.